Oi, gente. Eu tava aqui arrumando minhas coisas porque eu vou tirar aí uns dias de férias na praia, né? Uns dias de folga. E tava organizando aqui os meus livros, o que é que eu vou levar. Eu tô lendo, como leitura de férias, eu tô lendo o livro do Desassossego, do Pessoa. Na verdade, é uma releitura, né? Eu falei bastante sobre essa edição aqui lá no Instagram. Tem até um destaque no meu finado Instagram sobre essas edições maravilhosas aqui da tinta da China que eu amo, são os meus xodós. Mas depois eu vou falar mais sobre ele, né? Mas eu tava aqui organizando meus livros e também deixando alguns posts já em andamento no blog. Eu sempre escrevo a parte, né? O meu processo criativo, né? Ele segue mais ou menos assim. Eu utilizo muito o Samsung Notes, né? E eu utilizo esse aplicativo, escrevo muito ali no tablet, principalmente. Depois eu exporto isso para dentro da plataforma do blog, né? E deixo lá em rascunhos e depois eu vou aprimorando e vou amadurecendo mais minhas ideias. Mas eu já gosto de deixar lá no rascunho, né? Do blog. E eu tava fazendo isso agora, eu tava deixando uns posts já encaminhado para publicar. Tava separando os meus livros, que já vou pegar a estrada daqui a pouco, né? Então, eu tava separando meus livros, eu vou levar esse aqui do Pessoa e vou levar o Kindle também, que tá aqui, porque eu tô fazendo a leitura coletiva da Montanha Mágica, né, com o pessoal lá do blog. Então, eu vou levar aqui o Kindle. Eu já atingi a meta, né, desse primeiro mês. Mas eu sempre gosto de andar com o Kindle e também eu gosto de ficar relendo, né, às vezes o que eu marquei para tentar amadurecer mais os meus pensamentos, os meus raciocínios em relação a algumas questões. Então vai o Kindle e vai o Pessoa. Mas nem é sobre isso esse vídeo, gente. Eu sou muito aleatória em relação a vídeo. Mas nem é sobre isso. Na verdade, como eu tava mexendo no blog, né? Eu tava deixando lá os meus posts salvos nos rascunhos. Eu sempre dou uma olhadinha nas métricas lá e fico passando os posts para ver. E eu me lembrei muito, cheguei no post de Noites Brancas e eu me lembrei muito do porquê esse livro ele é tão especial na minha vida, ele é tão especial para mim. Esse é um dos meus livros favoritos da vida e sempre vai estar entre eles. E com esse livro eu aprendi muita coisa, eu mudei algumas visões que eu tinha da vida, dos relacionamentos. Voltando. Sempre quando eu tô mexendo com algum tema que trata sobre essa questão da impermanência da vida, sobre isso, me remete a Noites Brancas, né? Essas conexões que muitas vezes a gente menospreza porque são temporárias, mas que elas nos ensinam e não só nos ensinam, muitas vezes elas nos devolvem a nós mesmos, né? Nos resgatam. E é bem isso que eu sinto aqui nessa história e foi assim o que mais me prendeu e me marcou nessa história. Não é nem tanto o final, né? Já aviso que vai ter spoiler, gente, aqui do final, né? Porque o que eu quero deixar de reflexão aqui é impossível sem eu falar do final de Noites Brancas, né? Então, assim, eu vejo que muita gente se pega ali naquela pergunta final de que um momento de felicidade ele valeria para a vida toda, né? Que como para muitas pessoas essa é a reflexão central da obra e não deixa de ser. Mas no meu caso não foi isso tanto que me pegou, sabe? Não foi isso tanto que me marcou nessa leitura. Eu acho que a grandeza dessa leitura para mim, né? Ela tá justamente em mostrar o quanto pessoas, mesmo que temporárias, conexões que nós fazemos ao longo da vida, mesmo que temporárias, elas têm esse poder
né, de nos devolver a nós mesmos, de nos resgatar e nos salvar de alguma forma. E o fato de serem temporárias não significa que elas deixem de ser significativas, né? O fato de serem temporárias, elas não são menores, né? Por isso. Porque se a gente for observar, tudo é temporário, nada é permanente, né? Tudo é temporário. Então, por que que essas conexões que a gente acha que porque acabou ou porque não durou, ela não significou? Eu acho que esse livro, ele me ajudou a mudar esse pensamento de que não é porque algo não durou ou não durou o tempo que eu gostaria que durasse que deixou de significar. E eu acho o sonhador, nesse aspecto, um grande professor, porque sim, ele vai falar, ele vai fazer algo na jornada pessoal dele aqui, junto com a Natchenska, né? Ele vai fazer algo que eu acho, eu até coloquei isso na resenha completa que tem no blog desse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler. Mas eu acho o sonhador um grande professor porque ele vai fazer algo que é muito difícil para a maioria das pessoas, que é desejar o bem, desejar a felicidade de quem nos magoa, de quem nos rejeita. Ele faz isso numa passagem belíssima, belíssima, que eu acho a passagem mais linda que tem nesse livro, que eu vou ler para vocês. E, assim, para mim foi uma grande lição, uma grande lição. E ele vai dizer assim: mas lembrar-me daquela ofensa, Natchenska, erguer uma nuvem escura sobre a sua felicidade clara e serena, levar tristeza ao seu coração e acusá-lo, e fazê-lo amargar um remorso secreto, obrigando-o a bater tristemente no momento de júbilo, pisar uma só das flores ternas que adornarão suas madeixas negras quando for com ele ao altar? Oh, nunca, nunca! Que seja claro o seu céu, que seja luminoso e sereno o seu lindo sorriso. Abençoada seja você pelo momento de júbilo e felicidade que concedeu um coração solitário e agradecido. Meu Deus, um momento inteiro de júbilo, não seria isso o bastante para uma vida inteira? Gente, eu acho esse final tão maravilhoso, e como eu disse, né? Você olhar com gratidão, você ser grato pela passagem daquela pessoa na sua vida, por mais que ela não tenha ficado ou não tenha durado o tempo que você gostaria, olhar com afeto e desejar a felicidade para o outro. Eu acho que isso é tão difícil, isso é tão raro, mas é tão necessário que a gente exerça. E para mim essa é a maior lição desse livro, e por isso esse livro ele é tão grandioso e ele é tão inesquecível para mim, porque ele me fez enxergar e valorizar essas conexões. Durou pouco, não durou bastante, durou o suficiente, sabe? Durou o suficiente, o necessário. E não é porque não durou, como eu disse, né, o bastante, que foi insignificante. Não menosprezemos essas conexões temporárias, porque elas são muito valiosas. Aqui, nesse livro, para mim fica muito claro isso. Natchenska não teria seu coração consolado em um momento de dor se não fosse o sonhador. O sonhador não teria o seu momento de júbilo, que valeria para uma vida inteira, se não fosse Natchenska. Algo nela precisava dele, algo nele precisava dela, e durou o suficiente para que eles significassem
isso um para o outro, né? Então, assim, quando a gente olha para a impermanência da vida, quando a gente aceita essa impermanência da vida, que vai estar relacionado com um post que vai em breve no blog, a gente olha com mais gratidão para essas conexões temporárias. A gente olha com mais gratidão para essas pessoas que passam pela nossa vida e que nos ensinam de alguma forma. Era essa a reflexão que eu queria deixar, porque isso é muito forte. Quando eu leio e eu releio e eu penso e repenso nessa história. Eu até estava comentando recentemente com um amigo meu. Eu olho para Noites Brancas, eu não consigo achar perdedores. Quem perdeu nessa história eu não consigo encontrar, sabe? Porque é isso que eu falei, é o que eu penso. As conexões, elas acontecem. Eu não acredito em conexões erradas. Elas acontecem por alguma razão. E eu tenho certeza que Dostoiévski também pensava da mesma forma. Senão ele não teria escrito tudo que ele escreveu nesse livro maravilhoso. Então, assim, além de tudo, fica aí a indicação de um dos meus livros favoritos da vida. Eu vou deixar a resenha completa na descrição do vídeo, como eu já falei. E é isso, gente. Quando der, eu apareço por aqui de novo.